Oi, gente linda! Como você está? Tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas ao nosso programa Espaço Feminino desta quarta-feira, que tem muita coisa para a gente conversar, colocar o papo em dia. Vamos falar de sono. Conta, você dorme mal? Sabia que essa é uma queixa frequente entre os brasileiros? 2 a cada 3 pessoas se queixa desse problema. O que a gente pode fazer? Quais são as estratégias? Sabia que a sua alimentação tem influência direta na qualidade do sono? Então, o que a gente deve ingerir? O que a gente deve evitar, principalmente nas horas próximas que você vai deitar? É isso que a gente vai falar hoje, para promover aí o nosso bem-estar. O filme patense Esperança de Natal venceu como melhor média-metragem no Festival de Cinema de Jaraguá do Sul. E a gente vai falar dessa premiação, contar também dos bastidores de gravação. E é um filme muito especial, logicamente, porque é de Patos de Minas, e eu estive participando dele. E foi uma experiência muito, muito interessante. Daqui a pouco a gente divide mais com você. Vamos mostrar a Jéssica e as mudanças até agora. A Jéssica, ela acabou participando do Você Linda. Nós estamos ainda na etapa dos cuidados dentários e depois dela, outras intervenções, outras medidas, outras melhorias para essa mulher sorrir cada vez mais. Quer saber como é que ela tá? Fique aí que eu tenho certeza que você vai ficar surpreso, surpresa, porque é de fato surpreendente. Aqui, já pega o telefone, já manda mensagem para a gente no nosso WhatsApp, telefone na tela aí para você. É por esse número também que você conversa com o nosso jornalismo, mandando a sua sugestão, dando a sua opinião, o seu palpite, aquela imagem que você fez, algo que você queira dividir com a nossa equipe de jornalismo. Esse é o nosso número e por meio dele você também participa do nosso programa Espaço Feminino. Claro que hoje tem brincadeira para você aí de casa. Quero ver a primeira pessoa que vai acertar para ganhar a cesta Copatos. Aí pega autorização com a gente aqui na TV e depois retira aquela cesta de delícias Copatos. E aí eu vou fazer a pergunta para saber se você é bom, é boa de palpite. Quer saber? Quer saber a primeira dica de hoje? O que tem na caixa? E aí a primeira pessoa que acertar, leva essa cesta de delícias, que é de dar água na boca. Tela para você com dica é um alimento. Ih, muita coisa, hein? É um alimento? E pode ser. Eu vou embutir outra dica junto com essa, que é um alimento. Coube aqui na caixa. Então, não é um alimento grande, não. O que tem? Me conta, manda pra gente aqui no nosso WhatsApp o seu palpite, a sua aposta. Fica ligadinho, ligadinho aqui, que já já eu vou dar mais dicas pra vocês, tá bom? Falando em alimento, em alimentação, qualidade do sono, a gente engrena nesse assunto agora aqui no nosso programa Espaço Feminino. Afinal de contas, a gente sabe que a nossa alimentação influencia em tudo, mas também no sono. Como a gente falou, a qualidade do sono é uma questão primordial para a saúde e a maioria dos brasileiros dormem mal. Como que então a alimentação pode nos auxiliar, nos ajudar a ter um sono reparador? Para esse assunto eu convidei um nutricionista, ele que fala de Santa Catarina, da cidade de Tijucas, é o Diogo Sirico. Como vai, Diogo? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Ludmila? Boa noite a você, boa noite a todos que estão nos assistindo. Primeiramente, é um prazer poder participar aqui do programa. Satisfação, viu? Obrigada em tê-lo aqui conosco, viu, Diogo? É porque é uma questão séria, a gente sempre fala de quanto o sono é importante na nossa vida, e quando a gente dorme mal, a gente já sente logo aquele efeito imediato, a gente às vezes fica mais irritado, às vezes não consegue ter uma boa concentração, mas eu quero que você explique tudo isso pra gente, porque essa questão de que a maioria de nós brasileiros
dorme mal é um levantamento, inclusive, da Associação Brasileira do Sono, que disse que cerca de 65% dos brasileiros têm esse problema. Então, quais as consequências? Eu falei de algumas consequências imediatas que esse sono, ou a falta desse sono reparador pode provocar. A médio, a longo prazo, como é que a gente pode aí aferir essas consequências? Muito bem, muito bem. Então, Ludmila, nós precisamos entender, em primeiro plano, que apesar do sono ser algo natural para o ser humano, não é algo automático. A gente não pode simplesmente pensar assim, olha, vou me dirigir até a cama e vou descansar a quantidade que eu preciso. O sono, como parte do nosso organismo, deve ser visto como um processo. Então, eu tenho fatores que estimulam para que esse processo aconteça de forma ideal, e eu tenho fatores que estimulam de forma negativa, para que não aconteça esse processo. Se eu permito que o ser humano descanse em quantidade adequada, quer dizer, se ele tem um sono reparador adequado, nós teremos, então, a renovação celular. O organismo humano é uma máquina perfeita. Tão perfeita que ele tem capacidade de se renovar, regenerar, ressintetizar. Só que esses processos só acontecem durante o sono. E eles acontecem justamente por conta de que o sono é um período onde nós não estamos realizando nenhuma atividade, nós estamos em repouso total. E esse reparo tecidual ele também acontece mediante a ação de hormônios produzidos durante o sono, como, por exemplo, melatonina. Então, nós temos dados epidemiológicos que relacionam o sono até mesmo com o diabetes mellitus tipo 2. Por quê? Porque o indivíduo que dorme pouco ele vai ter dificuldade de controlar a glicemia sanguínea, ele vai sobrecarregar o pâncreas e com isso ele pode chegar a desencadear uma diabetes. O indivíduo que dorme pouco, ele também tem uma baixa produção, né? Questão laboral, produção motora. Então, absolutamente todas as vias metabólicas acabam sendo impactadas. Eu tenho um prejuízo para o funcionamento do organismo quando o indivíduo não dorme adequadamente. Então, nós não podemos nos limitar quando nós falamos das consequências negativas da privação de sono, porque elas podem ser muito vastas e muito abrangentes. Pode sentir algum efeito imediato e a frequência desse sono que não foi adequado, que não provocou aquela restauração, que não revigorou aquela pessoa, e isso a médio e longo prazo traz sérias consequências, como você disse aí. Mas, Diogo, o que a gente tem que prestar atenção? O que pode desencadear? Quais são os vilões, então, que colaboram para essa má qualidade do sono? Primeiro de tudo, a má alimentação. Em segundo, inatividade física. Terceiro, exposição prolongada à luz. E aí, nesse caso, a gente não precisa se limitar à luz solar ou à luz que a gente tem nas nossas residências. A gente fala especialmente da luz azul, que vem das telas dos eletrônicos, do tipo celular, televisão, notebook, enfim, né? A incidência dessa luz azul, especificamente, traz um prejuízo na produção de um hormônio muito importante chamado de melatonina. Então, nós temos uma estratégia que é chamada de higiene do sono, que vem justamente para limpar, para tirar todos esses fatores que acabam prejudicando o sono, né? Então, durante a higiene do sono, o indivíduo ele procura repousar 1 hora antes de dormir. 1 hora antes de dormir, ele não acessa televisão, celular, ele fica calminho, né? Ele procura evitar muita claridade. Então, os fatores que prejudicam o nosso sono são, na verdade, hábitos de vida não saudáveis. Todos os hábitos de vida que você imaginar que forem chamados de hábitos de vida saudáveis contribuem. Alimentação, atividade física, enfim. Que a alimentação aparece aí no topo dessa lista que você elencou para a gente prestar atenção, como é que estão os nossos hábitos. Vamos falar então da qualidade dos alimentos que a gente deve colocar no cardápio, visando aí essa boa noite de sono que todos nós precisamos. Então, tem aí um grupo alimentar ou alguns alimentos que se prestam mais eficientes para a melhoria do sono?
Tem sim, Ludmila. Quando a gente fala em sono, a gente vai então aqui, para deixar mais didática essa minha participação no programa, a gente vai dividir os alimentos em dois grupos, vamos assim dizer. Por que dois grupos? Porque eu tenho dois hormônios agindo de forma muito expressiva sobre o mecanismo do sono. O primeiro é a serotonina. E a serotonina é fabricada pelo nosso organismo a partir de alimentos ricos em triptofano. O triptofano é um aminoácido essencial, o nosso organismo não o produz, então nós precisamos consumi-lo através da dieta. Os alimentos com maior quantidade de triptofano são os derivados de animais, como por exemplo os proteicos, carnes, leites e derivados, ovos e derivados, peixes, frangos. Então, né, isso é meio que automático. O triptofano é um aminoácido, os aminoácidos compõem as proteínas. Todo alimento que for rico em proteína, ele terá triptofano. Porém, nós ainda temos alguns alimentos que não são de origem proteica, ou seja, não são ricos em proteínas, mas que também podem nos ajudar a produzir serotonina porque nos fornecem triptofano. Antes de participar da entrevista, eu passei no mercado para fazer as minhas compras semanais e eu trouxe aqui um tanto das minhas compras. Olha só, nós temos aqui, por exemplo, banana, que é um alimento muito comum na dieta do brasileiro, rico em triptofano. Nós temos, por exemplo, uvas, que é um alimento fonte de carboidrato, mas também pode nos fornecer triptofano. Nós temos aqui, por exemplo, semente de abóbora, não é uma proteína, não é uma fonte de proteína, mas também é rica em triptofano. Nós temos aquelas frutinhas mais gordurosas, como, por exemplo, amêndoas, nozes, castanhas, amendoim, que também são ricas em triptofano. Nós temos aqui, por exemplo, o cacau em pó. Nós temos uma fonte de carboidrato muito boa, que é chamado de farelo de aveia. Então, esses alimentos eles são ricos num aminoácido, ou seja, num nutriente, que é usado pelo nosso organismo para produzir um dos hormônios que induzem o sono. Serotonina, nós estamos falando de serotonina. Quando os indivíduos observam aí, por exemplo, na internet, através de postagens em redes sociais ou até mesmo em canais de vídeo, quando eles observam a indicação desses alimentos para privilegiar o sono ou para estimular o sono, na verdade tem que ser entendido que ele não vai estimular o sono de uma forma direta. Esses alimentos eles vão estimular a produção de serotonina. E a serotonina, como hormônio que é, tem a ação de induzir o sono. Porém, nós temos um outro hormônio muito importante, que é chamado de melatonina. Inclusive, a suplementação com melatonina ganhou aí, vamos dizer, ganhou muito espaço nas prateleiras de lojas de suplemento nos últimos meses, porque essa substância foi contemplada dentro da legislação brasileira e passou a ser vendida como suplemento alimentar. Antes, melatonina era vendida como um medicamento. Então, o custo era maior, a acessibilidade era menor. Mas a grande questão que eu quero mencionar aqui é que nós também precisamos de nutrientes para produzirmos melatonina. O nosso organismo produz? Produz, mas se nós não tivermos os nutrientes em quantidade adequada, essa produção vai ficar afetada. E quais são os nutrientes que eu preciso para produzir melatonina? Primeiro, eu falo de zinco, e aí zinco pode ser encontrado tanto em alimentos de origem animal, como, por exemplo, ostras, carnes vermelhas, fígado, miúdos. O zinco também pode ser encontrado em alimentos veganos ou os alimentos de origem vegetal, como, por exemplo, as nozes e as leguminosas. Eu falo sobre o magnésio, que pode ser encontrado nas sementes, do tipo semente de abóbora, como eu tenho aqui, a semente de chia. O magnésio eu também tenho nas oleaginosas, como eu mostrei aqui, que são as castanhas, as nozes. Além do magnésio e do zinco, eu preciso também de betaína. E a betaína vai ser encontrada nos vegetais do tipo beterraba, nabo, rabanete. Além da betaína, eu também preciso da colina, que é chamada também de vitamina B8. Né? A colina está nos ovos, no leite e derivados, assim como também nas carnes. E além dessas vitaminas todas, eu preciso de todas as vitaminas do complexo B. B1, B2, B3, B6, B9, B12. Então, Ludmila, quando a gente fala sobre alimentação para estimular o sono, a gente tem que entender que a nossa alimentação precisa ser saudável. Você pode perceber aí que eu não citei nenhum alimento especial, nenhum alimento importado, nenhum alimento necessariamente de alto custo, né, financeiro. Porém, eu citei apenas alimentos saudáveis,
alimentos minimamente processados ou alimentos in natura. A gente tem dados epidemiológicos aqui, que estudam o comportamento da população brasileira, que nos mostram que desde 2006 até os dias de hoje, o hábito alimentar da população brasileira tem ficado cada vez menos saudável. A cada ano que passa, o brasileiro consome menor quantidade e menor frequência de frutas, verduras e legumes. Ou seja, justamente os alimentos que fornecem os nutrientes que o meu organismo precisa para a produção desse hormônio tão importante que é a melatonina. E agora, Ludmila, eu queria chamar a atenção dos nossos telespectadores a seguinte situação. Tem muitas pessoas que suplementam com melatonina, né? E acabam não encontrando efeitos benéficos. Sabem por quê? Porque as pessoas não tomaram os devidos cuidados com a alimentação. Não adianta de nada a gente entrar com suplementação se a gente não faz a base da nossa dieta, que é a alimentação saudável. Então, para você que é consumidor, para você que está assistindo aqui o programa, a dica que eu poderia dar é a seguinte: não precisa focar em um ou em dois alimentos. Foca a tua dieta em alimentação saudável. Nos dias se preocupando com esses grupos aí, esse equilíbrio que você sugeriu também. Porque às vezes a gente fica perdido diante de tanta coisa. Será que eu faço? Será que um falou isso, o outro falou aquilo, e agora? Na hora de escolher fica até difícil. Então é importante colocar um pouco de tudo aí também, fazer boas escolhas, bons hábitos que custam saúde. Agora, Diogo, a gente focou nessa questão aí, então, de ter uma mudança de hábitos que o sono vai agradecer, uma boa noite de sono vai acontecer com hábitos saudáveis assim. Agora, tem alimentos, e até mesmo alguns alimentos, digamos que naturais, podem afetar essa qualidade do sono. A gente também tem que prestar atenção nisso. Quais são esses alimentos que a gente deve ter cuidado, ou hábitos que a gente deve ter cuidado quando a gente for deitar, por exemplo, ou horas antes de dormir? Muito bem. Então, quando a gente fala de alimentos que impactam negativamente o sono, a gente vai falar somente daqueles que nos fornecem um nutriente estimulante. No caso aqui, nós estaríamos falando da cafeína. Então, por exemplo, chá e café não é bem-vindo. Uma grande quantidade de cacau também não será bem-vinda, porque o cacau, apesar de ter uma baixa concentração, ainda assim possui cafeína. O hábito do tabagismo, o consumo de álcool. Então, nós temos algumas situações que agem estimulando o nosso sistema nervoso central. Fora isso, não existe impacto negativo dos nutrientes de uma forma isolada. Mas, se eu pensar na digestão como um processo, então eu posso entender que se eu oferecer uma grande quantidade de alimento, eu trarei um nível de estresse significativo para o trato gastrointestinal, e aí nós teremos então uma dificuldade de digestão, teremos um trabalho maior. Se eu comer pouco e eu vou dormir com fome, ou eu vou dormir com aquela sensação de estômago vazio, eu também ofereci pouca energia para esse processo ser desenvolvido, que é o sono. Então, primeiro de tudo, como você mesmo mencionou, alimentação balanceada em quantidade e qualidade, certo? Agora, num segundo plano, seria aquela estratégia chamada de higiene do sono. Algumas horas antes de dormir, a gente precisa prestar atenção no ambiente onde nós estamos. Evitar excesso de luz, evitar a exposição à luz azul que vem dos eletrônicos, como celular e televisão, evitar o consumo de álcool, evitar o consumo de tabaco, evitar banhos gelados, porque vão exercer efeito estimulante também sobre o sistema nervoso central. Então, as ações seriam essas: evitar algo que venha a me estimular, né, a me deixar em condição de alerta. Muito bom, Diogo. Eu sou uma que vou rever aí meus hábitos, porque estou nessa pesquisa, nesse levantamento da Associação Brasileira do Sono, que tem dificuldade, dorme mal. Vou caprichar aí mais nas minhas escolhas, conforme você deu as dicas. Espero que outras pessoas que também enfrentam essa situação tenham aí capturado algumas ideias, algumas dicas para incorporar no seu dia a dia. Te agradeço a participação aqui conosco no Espaço Feminino e te espero mais vezes aí para esse bate-papo super interessante. Uma questão que a gente pode elaborar no bate-papo futuro, Diogo, é justamente isso, porque às vezes as pessoas vão
ao supermercado ou à farmácia e já compra esse nutriente específico, que seja melatonina, que seja o zinco, que seja magnésio, mas como é que vai ser metabolizado pelo nosso organismo? Quais alimentos que a gente precisa ter associado ou quais outros nutrientes a gente precisa prestar atenção para que faça o efeito esperado? Pensa nisso e eu te espero aqui. Será um prazer. Eu retornarei com certeza, Ludmila. Muito obrigado. Então, combinado, Diogo. Obrigada pela sua presença aqui, mesmo que à distância, no nosso programa Espaço Feminino. Beijo aí para todo mundo do sul do país. Tchau, tchau. Interessante, hein? Gostei de saber. Me conta, seus hábitos estão todos ajustados? Tem uma boa noite de sono? Eu vou para o intervalo. Já já a gente volta com o Espaço Feminino. Mais dicas sobre o que tem na nossa caixa aqui. A primeira pessoa ganha essa cesta de delícias da Colpatos. E a gente fala também do filme de Patos de Minas, Esperança de Natal, que faturou aí um prêmio de melhor média-metragem em festival no sul do país. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o nosso programa Espaço Feminino, estou aqui acompanhando o que vocês estão falando. Olha só, a gente teve vários palpites aqui do que tem na nossa caixa. É aquela brincadeira que a gente faz quando você acertar, a primeira pessoa leva a cesta Colpatos. Aí teve gente que falou que tem macarrão, tem outras pessoas que disseram que tem castanha. Eu não perguntei o Ézio hoje. Vem cá, Ézio. Chega aqui, assim, ó. Vem cá, Ézio. Deixa eu até levantar. Eu não posso sair daqui não, porque quem vai me enquadrar? Adriano, tá aparecendo o Ézio aqui do meu lado? Apareceu. O que tem na caixa? Uma fruta, não é? Não sei. Maçã. Eu falei que é um alimento. Uma maçã. Porque essa é a segunda dica que a gente vai dar. Olha lá na tela. É uma fruta. Você já deu a segunda dica? Você sabe? Você viu eu colocando aqui? É uma maçã? Será, Ézio? Você gosta de maçã? Gosta? Não gosto não. Acho sem graça. Mas nada de sem graça agora no nosso programa Espaço Feminino, porque a gente vai comemorar junto com essa galera aqui a premiação do filme que foi feito em Patos de Minas por um patense, o Dilei Igor Lagares. Ele é ator, ele é diretor e mais um punhado de coisa. Como vai, Didi? Boa noite. Boa noite, Ludmila, tudo bem? Tudo, e você? Viu? A voz até foi embora aqui de empolgação. É ótimo, é astringente. Mas eu acho sem graça. Você gosta de maçã? Nem tudo que eu como eu gosto, mas às vezes é bom pra saúde, tem que comer, né? Mas eu aprendi a gostar mesmo daqueles alimentos assim, isso aí não é tão bom. Eu gosto de alface. Eu também como bastante. Obrigada. Tive na dieta. E a gente conversa também com o Pedro Pauley, ele que é ator e também foi um dos participantes do Esperança de Natal. Como vai, Pedro? Que bom vê-lo aqui de volta a casa. Mais uma vez estar aqui na NTV, né, que eu gosto tanto aqui, esse lugar que eu tenho como minha casa também, é um prazer enorme estar aqui. E eu agradeço mais uma vez o convite e dessa vez com um trabalho junto com a Ludmila, né? Afinal, pé quente, estreando no cinema e estreando com premiações. E vou contar depois o que eu senti. Eu já falei isso, mas eu vou falar de novo aqui no programa para quem ainda não pegou essa parte. Mas, Dileika, você filmou Esperança de Natal no ano de 2020, final de 2020, um ano depois. Ele foi lançado justamente na época que antecede essa comemoração tão importante para as nossas famílias. Mas como é que foi antes da ideia do filme, colocar isso lá no papel, pensar, quebrar a cabeça, qual vai ser o elenco? Como é que é esse processo? Não, então, esse filme já não é o primeiro filme que a gente fez, né? Eu e o Pedro também somos parceiros em vários filmes. E eu sempre quando vem uma ideia legal na minha cabeça, eu gosto de Esperança de Natal é o primeiro seu. Eu sei que você já fez vários filmes independentes, mas não tem Esperança de Natal 1, não. Esse é o 1. Esse é o 1. Inclusive, várias pessoas estão pedindo 2. Pois é, imaginei. Inclusive, nós vamos precisar dos seus trabalhos, né, Lud? Vamos lá. Então, a gente veio, né? Eu vim com essa ideia na cabeça. Eu fiz uma pequena cirurgia
tive que raspar o cabelo. E falei, vou aproveitar isso para fazer um mendigo, alguma coisa assim. E através disso eu comecei a roteirizar o Esperança de Natal. É claro que como a gente não faz com praticamente nada de verba, né? Então assim, eu sempre escrevo os meus roteiros de acordo com o que eu tenho de locações, o que eu tenho mais fácil, alguma coisa, né, para produzir aquele filme e tudo. E assim, eu acho que, e vou convidando as pessoas, às vezes alguém quer participar, e a gente vai colocando alguns personagens e tudo. E graças a Deus foi um filme que teve muita aceitação. Todas as pessoas que assistiram o filme falaram, nossa, foi muito bom. Inclusive meu pai chorou assistindo o filme, meu pai, né, sempre muito fortão, né. Então Seu assim, Baltazar, um beijo pra ele. Beijo, pai, obrigado pelo apoio. Mamãe também, Carolina. Então assim, é muito gratificante. E aí você vem assim, devagar, né, na humildade, e coloca o filme em festivais e ele é premiado, a satisfação é muito grande mesmo. Resume ele pra gente, pra quem ainda não teve a oportunidade de assistir, lembrando que é um filme que está no YouTube, quem quiser, é só colocar Esperança de Natal por lá, ou vai no perfil do Dile Igor no Instagram também, que vai estar lá na bio para as pessoas acessarem. É um média-metragem, mas ela é uma história bem gostosa, surpreendente, mas conta mais. Vamos lá, então. O Esperança de Natal, ele é um drama, né? E ele relata a vida da protagonista Ana. Ana foi... eu fiz o convite à atriz de São Paulo, né? A Lu Chagas, queria também agradecê-la, né, pela participação. Ela veio a Patos para gravar na maior boa vontade, fez um trabalho incrível. Então ele fala da protagonista Ana, que ela sofre alguns traumas, né, na sua infância, e a partir dali ela não gosta mais de comemorações natalinas. E aí, bem depois, né, quando ela, com o passar de muitos e muitos anos, ela casou, viveu sua vida e ela nunca mais comemorou o Natal. E aí ela fez tratamentos, né, durante essa vida inteira com a psicóloga Nívia, que no caso foi interpretado pela nossa querida Ludmila Bahia. E aí, no final do filme, ela tem uma surpresa que faz uma reviravolta total na história. E a partir daí ela convida a família para poder comemorar o Natal. Mas vejam, não dá spoiler, tá bom até aí. Isso. É muito legal. Para quem quiser legal. assistir, a Ludmila falou há pouco, não tem como você procurar no YouTube, porque não encontra, porque como ele está em festivais, ele não pode ficar aberto no YouTube. Entendeu? Os festivais olham se está no YouTube e não aceitam a inscrição. Tá só o trailer. Então, o trailer a gente tem no YouTube, né? E quem tiver interesse em assistir, pode entrar na minha rede social, no meu Instagram. O link eu coloquei lá na bio para quem quiser assistir, né? Meu Instagram é @DileIgor, que é DILLEYGOR. @DileIgor. E vai estar lá na bio o link, quem quiser assistir, quem tiver curiosidade de ver o nosso trabalho, está à disposição. Ô Pedro, agora conta lá dos bastidores, o preparativo. Teve alguma cena que foi mais difícil pra você? Ou que de repente assim, engasgou no texto, não saía por nada? Conta o que a gente não viu. Olha, não vai ver. Olha, foi bem bacana, assim, quanto aos bastidores. É o quinto ou, sei lá, sexto filme que a gente faz. Que desde 2013, eu e o Dile Igor vem fazendo essas produções independentes, né? O Dile Igor ainda morava no Rio de Janeiro, a gente se conheceu e acabou fazendo essa parceria. E curiosidades de bastidores sempre tem, né? Ainda mais produções independentes, que você passa por todo o perrengue, que você tem que acho que nesse agora, né? Foi no anterior, que a gente, na Mulher de 7 metros, que a gente fez juntos, que a gente fez uma panelada, assim, de arroz, com salsicha, com pão para se alimentar, e sempre tem essas coisas. E nesse agora, como eu tava trabalhando, foi mais tranquilo. Eu tava trabalhando com a Lu Chagas, né, que é minha esposa, para quem não sabe. Ela veio do Rio. Gente, eu não sabia, não. Sério? Ah, não, no filme. E na vida? E na vida? Gente! No filme e na vida! Inclusive, um beijo pra Lu. A Lu tá lá, Cadê ela? Tá lá em
na Paraíba, gravando um trabalho também lá, um institucional para uma empresa. Há quanto tempo de vocês são vinhos de uva. casados? Desde a gente tá junto desde 2018, 19, mas a gente começou a morar junto na pandemia. Bem no filme ali, então. Bem no ano do filme. Aí a gente acabou vindo pra cá, uma visita familiar, acabou virando uma visita cultural, uma visita cinematográfica também. Um beijo pra Lu, lá na Paraíba, onde ela estiver. Nem sei o nome da cidade. E aí, foi bem tranquilo. E não, porque tem esse lado que a gente é um casal, mas mesmo assim tem aquela coisa de nunca ter trabalhado juntos. Mas fluiu legal, porque a gente poderia ensaiar cenas Dá uma travada, juntos. não, assim, ai... Aí você tem que diferenciar o casal real do casal que tá passando no filme ali, né? Que tem as cenas do filme, que ele não dá muita atenção a esse trauma que ela tem de criança, de não gostar do Natal, e ele fica insistindo, ele quer que ela vá pro Natal junto com a família. É meio que parecido, né? Eu chamei pro Natal, ela vir pro Natal com a família. Ela aceitou, né? A atriz aceitou. Só que no filme a Ana não aceita, né? Porque ela tem um trauma. Então a gente tem que meio que driblar isso, assim, do real com a ficção para que possa fluir bem. Mas fluiu bem, ela fez um ótimo trabalho, um belo trabalho emocionante. Para quem não viu o filme, assista, tem algumas cenas lá muito emocionantes, né? As cenas dela com o Vani, né? Um abraço pro Vani Pimentel também, que faz o pai da Lu no filme. Arrancou lágrimas assim de várias pessoas, até da gente que durante a gravação, na produção então, ali, atrás das câmeras. Eu lembrando de uma cena que eu fiz com a Lu, e assim, foi um presente participar, viu, Didi? Eu já falei isso pra você, falei isso pro Pedro também. Foi muito legal a experiência, o profissionalismo de vocês, a conduta. Não, vamos repetir, não, muda, fica assim. A gente fez o laboratório com a psicóloga, essa é a postura, faz desse jeito. Então isso tudo é muito legal para deixar a gente à vontade também num ambiente que não é aquele que a gente passeia todos os dias, não é nosso lugar de fala. E uma cena que com a Lu, porque eu fui a psicóloga no filme, e ela... Foi uma cena tão forte, assim, tão emocionante, que ela chorou ali, e a psicóloga tem que ficar forte, mas a Ludmilla ali, ela queria chorar junto. Você chorando atrás das câmeras, eu ali forte, porque a psicóloga não chora. Eu pensei, não posso chorar. Presta atenção, morde a língua, faz as estratégias que tem que fazer aqui, porque não dá pra chorar. Trabalhou bem aí. Então esse tá vendo? É um bastidor aqui que eu queria dividir. Legal. Vou fazer o seguinte, vou pro intervalo, na volta a gente vai falar então da premiação, como é que foi recebida. Eu quero saber de alguma cena, de alguns truques aqui. Papo de... Legal, enquanto isso tá rodando o filme ali, tá rodando o trailer ali, bem legal. Minutinho só, a gente volta. Gente linda, de volta com o nosso programa Espaço Feminino. Vou dar mais uma dica para você acertar. O que tem aqui na caixa da Copatos, a primeira pessoa ganha essas delícias. Então a gente já falou que é um alimento, depois que é uma fruta, e agora, acho que facilita, é rica em fibras e vitaminas, como A, B e C. Ajudei? Fala que sim. Acho que facilitei a vida. Já vou olhar aqui que vocês estão mandando aqui, tá bom? A gente continua falando aqui nesse bloco do filme Esperança de Natal, que venceu como melhor média-metragem em festival. E, Didi, quando você escreveu o filme assim, dada a repercussão também das pessoas que assistiram, que choraram, que se emocionaram, você falou, não, tá fácil. Esse filme é para ser premiado? Não. Na hora nenhuma a gente pensa, tá fácil. Graças a gente pensa, obrigado por ter vencido esse festival. Porque, assim, todos os festivais do Brasil e do mundo todo, são muitos e muitos e muitos filmes inscritos. É difícil, na verdade, você ser até selecionado para entrar no festival. Então, ele ter sido selecionado e ter ganhado o prêmio foi muito gratificante mesmo, sabe, Lud? E muitas vezes obrigado por conseguir finalizar o filme, né? Tipo, é uma luta, você fica feliz porque vê o filme finalizado. Exatamente, a gente, quando eu morava no Rio, eu cheguei a gravar filmes que já tem o quê? Quase 10 anos que eu voltei, e até hoje, nada de filme. Então é isso que o Pedro falou. Ficou pelo caminho? Ficou pelo caminho. Acabou de estrear um filme que eu filmei, que eu fiz em 2012. Ele entrou agora no streaming.
Isso. Eu e o Pedro gravamos um filme também, um longa-metragem no Rio. Tem o quê? Uns 5 anos? 2017. 5, 6 anos. Até hoje não conseguiram terminar a edição do filme. Então, assim, o Pedro falou, só a questão de você conseguir finalizar o filme, conseguir ser selecionado para um festival já é uma vitória muito grande. Estrear, mostrar para as pessoas, já é um... Exatamente. Vamos lá. Como eu falei, eu disse que teríamos atuação aqui ao vivo no programa. Encerrei o bloco passado. Fala rapidinho aqui pra gente também mostrar como é que é o bastidor do ator. A gente não estava falando, vocês me contaram aqui algumas passagens, eu dividi. A Adriana tem até algumas fotos aí de bastidores também, de fotos que o Didi me mandou, algumas que a gente tirou durante as gravações. Mas uma preparação de cena, por exemplo, de violência, que a gente vê tão bem feita, nossa, acabou com o cara. Tem tudo uma técnica. O Pedro é mestre nisso. Então, eu tenho feito eu tô fazendo uma série agora, que já tá na 2ª temporada, que chama O Retorno. Então ela é o tempo todo nessa adrenalina. Que as pessoas estão fugindo, o mundo está acabando, tem caçadores atrás, tá vindo a nova ordem mundial, aí você tá sempre naquela adrenalina ali. Então, no set, eu acho que desde o momento que eu chego lá, eu já procuro ficar naquele clima, já, sei lá, vou me aquecendo, e quanto mais eu suar, quanto mais estiver acabado pra cena, melhor. E eu acho que, tipo, tem filmes e tem filmes, né? Depende do trabalho que você vai fazer. Então vamos ver a técnica do Pedro, como se você fosse fazer uma cena, então... dessa assim que você vai agredi-lo. Você vai dar um soco. Como é que ele vai agir na cena? Vamos que eu vou dirigir essa cena. Pedro, dirige a gente então, hein? Lembrando que a Ludmilla é atriz também, a gente vai colocar ela pra atuar. Lembrando que também, até chegar o soco tem um crescente, não começa. Nossa, aí começa aquele a discussão, suspense, né? aquela violência, aquela discussão em meio a uma semana extremamente tumultuada, turbulenta. Vocês são inimigos. Desde a infância, se encontraram na rua e tem um acerto de contas. Nossa. Essa é a cena? Essa é a cena, mas pode ser rapidinha, só pra gente ver. Teatro já tem improvisação. Então vai, quero ver se são bons de improviso. É só o final, não precisa ter tanto... Encontrar qualquer um, mesmo você aqui. Fica legal pra mim isso aí. Eu sabia que eu ia vir aqui, né? Tá fazendo aqui, porra? Já falei pra não vir aqui. Olha só, aqui é a minha casa. Você que veio aqui de intruso. Você tá querendo o quê, cara? Tu vem aqui só pra me implicar, porra. Tá maluco? Vai embora daqui. Anda. Gente, vou parar a cena porque até eu fiquei nervosa de casa, vocês não estão entendendo? Oh, salva de palmas aqui! A Lu vai rir. Essa... Eu fiz uma cena assim no filme que ela tá produzindo agora e a gente riu muito. E a gente não tinha o que xingar. Aí eu ficava eu e a ator assim, seu! Aí saia, seu bobão! Aí não saía nada. Engraçado. Porque tem o contato, não é aquela coisa assim, só que foi. Tem que ter também aquele pega, não é só... Você vê o jeito que você fica? Você já tem você já tem que chegar na cena assim, então... Tem todo um aquecimento, a preparação. Agora, desse filme. Pega água pra gente aqui, Lembrei agora desse filme que a gente fez, gravamos no Rio há uns 4, 5 anos atrás. É a minha cena com o Pedro, ele é o protagonista do filme e eu faço um coiote. E antes da gente começar as gravações, porque a cena é muito pesada, tem muita coisa, tem violência, tem estupro. É muito, muito legal a cena. E a gente corria, subia o morro, descia, subia o morro, descia. Isso, de aquecer. E eufórico, preparando mesmo pra cena. Pra entrar já entrar na cena no quente. Pique. Isso mesmo. Eu me canso realmente, assim, eu corro, até o diretor dá o gravando, deu gravando, pra você chegar ofegante mesmo e dar o texto daquele jeito. E depois que para, continua acelerado. Continua. Porque você faz várias vezes, né? Aí eu procuro deixar daquela forma, porque... Aliás, o ideal seria fazer a cena agora, que agora a gente aqueceu. Até falar, aí ficaria... valeu, tipo, entendeu?
Eu vou encerrar a cena por aqui, porque ela já valeu, ótimo. tá ótima e foram sensacionais. Eu quero agradecer a presença de vocês, dizer que eu recebi essa notícia assim com muito carinho. Eu tenho certeza assim que a população de Patos de Minas também fala, nossa, é um filho da casa produzindo um filme tão bacana, reunindo vários atores, várias pessoas, também em nome da cultura, com uma história bacana para assistir em família. Isso. Então, assim, parabéns para você, Didi, pro Pedro, para todo mundo que esteve envolvido no projeto, e a gente espera aí mais filmes, mais premiações para Esperança de Natal também. Eu que agradeço, Lud. Na verdade, parabéns não é só para mim, né? É para todo mundo que estava envolvido, né? Que cada um deu, sim, o seu melhor para poder fazer um bom trabalho. Eu tenho que agradecer muito ao André Mendonça, que se dispôs para poder gravar conosco, né? Da Viva Filmes. O Isaac Runa também, que é o idealizador do festival que nós fomos premiados. Então, assim, todo o João Paulo também, o João, né, que se dispôs o tempo todo para ajudar na produção. O João tá devendo de visita também. Aqui também, viu? Pois é, podia ter vindo hoje, mas terão outras oportunidades, com certeza, se quiser. Agradecer a você, a todo o elenco que participou, todo mundo que de alguma forma colaborou, né, contribuiu para o sucesso do Esperança de Natal. E muitas pessoas, né, que assistiram já estão pedindo Esperança de Natal 2 e tal, não sei o quê. Então, assim, se Deus quiser, a gente vai escrever um roteirozinho e colocar isso em prática. Ai, coisa boa, a gente fica de cá na expectativa, na torcida por vocês também, viu, Pedro? Obrigado, eu agradeço mais uma vez estar aqui. Eu sempre falo, né, a NTV sempre abre essas portas para mim aí, dos trabalhos que eu venho fazendo lá fora. Sempre divulgando, agradeço muito a vocês, mas essa divulgação aí. E quero dizer para todo o nosso elenco, para toda a nossa produção, o Di já citou alguns aqui, que esse prêmio é de todos nós, né? Parabéns para Ludmilla também, para você que acompanha aqui o Espaço Feminino. Vale a pena assistir o filme, a estreia da Ludmilla como atriz e de vários trabalhos, tenho certeza, logo logo ela vai estar fazendo mais aí. Obrigado, gente, por essa carona aqui e acompanha aí, Esperança de Natal. O Dilei Igor tem os links no Instagram dele. Só lembrando que quem quiser assistir o filme, tiver curiosidade de assistir, ele tá na bio do meu Instagram, que é @. Coloca o crédito do Dilei Igor de novo na tela, Adriana, porque tem o nome certinho. DILLEYGOR, tá? Dá uma conferida lá e muito obrigado a todos. A grafia do nome do Didi é só procurar isso, que vai achar. Dilei Igor, isso aí. De novo, obrigada. Dividam conosco. E tendo elogio assim, a gente fica até motivada para fazer mais. Né? Obrigada, meninos. A gente que agradece. A gente que agradece. Bom, eu vou para o intervalo agora, já. Coisa boa aqui também no nosso programa. Segura aí. De volta com o nosso programa Espaço Feminino, eu tô aqui. Nossa, quanta coisa já disseram. Muita gente disse que é laranja, teve gente que falou que é abacaxi, pera, manga, abacate, caju, kiwi, mamão? Pergunta a Shirley. Não sei, Shirley, por enquanto eu não posso contar não, viu? Eu só sei que eu vou dar mais uma dica para vocês. E agora para arrematar, porque a gente está chegando na reta final do nosso programa, para saber aí se alguém vai acertar o que tem aqui dentro da caixa. A primeira pessoa leva essa cesta de gostosura da Colpatos. Então vamos lá, primeira dica, a gente falou que é uma fruta. Aliás, a primeira que era um alimento, endureci um pouco, né? A segunda dica, que é uma fruta. A terceira, rica em fibras e vitaminas A, B, C. A quarta dica, tem variedades, tem Bahia, tem pera. Agora, lacrou. Não tem desculpa. Ficou fácil, hein? Bom, enquanto eu espero o seu palpite e a sua participação também, eu converso aqui com um dos profissionais que está à frente do caso da Jéssica, ela que acabou entrando para a promoção Você Linda, aqui da NTV, do Espaço Feminino, e a Medic Mais tem um trabalho importantíssimo nesse projeto, porque a grande queixa da Jéssica é com relação aos dentes. Primeiro, pelo preconceito que ela sofria,
entristecida com a situação e até hábitos que não podia ter como comer com tranquilidade por conta da estrutura dentária. E aí, a Medic Mais promoveu, assim, uma mudança por completo para principalmente devolver saúde à Jéssica, porque a questão da estética acompanha tudo isso. E aí eu vou conversar agora com um dos profissionais, então, que tem acompanhado muito de perto esse caso, que vai ser uma transformação, já é uma transformação gigantesca, que vocês vão gostar. Eu tenho certeza que quando a gente chegar lá no final, mostrar a Jéssica toda diferente, fala, puxa, valeu a pena toda a dedicação, todo o esforço dos profissionais também da Medic Mais, de Patos de Minas. Doutor Daniel Messias, como vai? Tudo bem, doutor? Tudo jóia. Quando vocês pegam um caso desafiador como a Jéssica, é preciso fazer um estudo muito minucioso para antever alguns problemas que podem ocorrer? Como é que é avaliado tudo? Isso, com certeza, né? A gente faz toda uma avaliação, uma documentação, deixa tudo registrado, como que era antes, por foto, por exames, né, radiográficos principalmente, e é todo feito um reverso, vamos falar assim, né, de trás, um planejamento reverso, de trás para frente. Ô, doutor, o caso da Jéssica, a gente vai até mostrar algumas imagens dela, são casos frequentes, o problema da Jéssica, por exemplo, ou não? Isso é muito comum hoje, né? No caso dela em específico, foi uma queda, né? Parece que ela teve um trauma. E sim, né? É muito frequente, sim. Agora, nesse caso, ou pessoas que vêm e falam, nossa, eu tenho um problema parecido, ou tenho algum dente dessa forma, o implante, ele é sempre indicado? Então, na maioria das vezes sim, né? Quando não tem osso, a gente faz um enxerto ósseo. Hoje a tecnologia ela tá bem adiantada, vamos falar assim. Da Jéssica, a opção foi por implantes. Isso, porque ela é uma paciente jovem, né? Vamos falar assim, ela tinha bastante osso ainda, mas porém estava bem comprometido, né? Mas assim, foi feito todo um trabalho de enxertia óssea, para a gente poder estar realizando esses implantes dela. Agora, é um tratamento que revoluciona a imagem da pessoa, a qualidade de vida dela, mas é preciso ter um pouquinho de paciência. Por que às vezes, no implante a gente precisa de esperar aí 6, 7 meses até ter o resultado final? Isso, é o prazo da cicatrização, né? A gente chama de ósseo-integração. É um prazo de mais ou menos 6 meses, 8 meses, dependendo do caso, chega até a 1 ano. O tratamento dela, ele tá em um pé, assim, vamos dizer, em 50% já, né, de conclusão. Então, a primeira etapa do processo para preparar, então, para colocação, para finalização desses implantes, como é que é desenvolvido tudo? Você já me contou que tem lá, antes de tudo, um implante para saber se a pessoa está ou não habilitada para colocar. Isso. E depois, como é que é o andamento? Essa espera, ela é confortável para a pessoa? Então, assim, ela não é totalmente confortável, mas é melhor do que a situação inicial, né? Ela vai, a gente faz todo o planejamento, como eu te falei, a gente faz os implantes, colocamos a prótese provisória nela, né? Já a inferior, ela deu a carga imediata, que significa que a gente entregou para ela em, se eu não me engano, foi 2 ou foram 3 dias. A superior não deu para poder fazer a carga imediata, né? Mas a inferior sim. Ela tá nesse processo, então, de esperar. De esperar para poder fazer as definitivas. Mas está tudo indo ótimo, né? Graças a Deus. Doutor, e quais são as pessoas, então, que estão habilitadas para colocar um implante e quando deve ser colocado? No caso da Jéssica, por exemplo, foi uma queda que ela teve há vários anos e aí os dentes foram ganhando essa forma. Quando há algum tipo de trauma, alguma fratura, esse implante pode ser imediato, não é preciso esperar? Como é que é de forma geral? Isso, com certeza, né? O mais indicado seria o mais rápido
o possível mesmo, né? Todo o tratamento, vamos falar assim, quanto antes ele é bem melhor. O paciente já está nos procurando, né? Bom, a Jéssica agora, o que a gente pode esperar dela daqui para frente? Quero justificar, porque a Jéssica iria participar conosco, até para contar do sentimento dela, como é que tem sido essa experiência, e ela me relatou aqui há pouco que acabou acontecendo um imprevisto, mas ela vai vir ainda no programa muitas vezes, a gente vai acompanhar também na clínica esse trabalho de todos os profissionais da Medic Mais, porque a gente quer ter um resultado fantástico para essa mulher que já está transformada, viu, doutor? Ela já me relatou diversas vezes, assim, da felicidade dela, e ela falou assim, nossa, agora eu saio na rua, ninguém fica me olhando por conta dos meus dentes. Agora eu já consigo comer alguma coisa, porque ela tinha dificuldade pela estrutura e também porque ela falou, eu tenho dor, às vezes, dependendo do alimento, eu tenho essa dificuldade, não consigo comer. Isso foi uma das coisas que mais chama a atenção, né? Tipo assim, ela ficou por muito tempo sentindo essas dores, infelizmente, né? É um caso mesmo bem complexo, vamos falar assim, né? Mas, graças a Deus, tá indo super bem. Mas é aquilo, né, doutor? Às vezes, assim, aquele caso a gente fala, puxa, não tem solução. A pessoa fala, não, eu já fiz, já tentei, não deu certo até agora. Mas procure os profissionais certos, ou procure aquele que tem um serviço que vá te atender. O que não vale é ficar triste, não se alimentar, buscar outras fugas, porque... Entrar em depressão, né? Exato, porque falar, o sorriso... Tem solução, mas tem. Pode ser que sim, tem alguma coisa. Às tem. vezes não vai dar para ser um implante, mas tem uma outra alternativa. Exatamente, sabe? Hoje a odontologia, a medicina em si, ela está muito... A tecnologia, ela tá muito desenvolvida, né? E tipo assim, a cada 5 anos tem uma revolução muito grande e, na verdade, são todos os dias, né? Vamos falar assim. Exato. Então, olha, quem está cuidando de toda essa parte, que é um trabalho longo, minucioso, cheio de detalhes, é a equipe da Medic Mais aqui em Patos de Minas. Então, a gente, nos próximos meses, vai me colocando a par de tudo. Vamos sim, por favor, da próxima vez me chama lá pra gente ver ela lá também em consulta, porque a gente está roendo as unhas para ver esse final. Eu tenho certeza que a partir também do que vocês virem de relato da Jéssica e dessa mudança, pode ser inspirador para muita gente também. Então, doutora, eu quero agradecer muito o empenho de todos vocês, o carinho de vocês com a Jéssica. A equipe está toda empenhada nela mesmo, sabe? O doutor Tiago, toda a equipe lá, tá todo mundo, né, estamos bem ansiosos mesmo para poder... É muito mais do que uma estética, sabe? O caso dela em si é muito mais do que uma estética. É uma vida. É uma vida, com certeza. Devolver uma vida, mostrar a capacidade, mostrar que é possível, que tem jeito e que como é bom mudar para melhor. Com certeza, com certeza. Então, meu abraço a toda a equipe. Obrigado. Da Medic Mais aqui de Patos de Minas. E na próxima consulta você me chama que a gente vai estar junto lá, viu, Jéssica? Aí do seu lado. Ótimo, ótimo. Que bom, viu? Obrigada, viu? Eu que agradeço. Gente linda! Doutor, só pra gente finalizar aqui, você viu as dicas que eu dei aqui? Vi sim. Sabe o que é? É uma laranja? Muito bem, doutor, muito bem. É uma laranja que a gente tem aqui na cesta. E no final ali, quando a gente falou das variedades, muita gente acertou. Mas a primeira foi a Marli. A Marli do 99928, final 19, ganhou então a cesta Copato. Só pegar a autorização conosco e retirar essas gostosuras na Copato. Obrigada a todo mundo que participou. Adorei hoje, porque as pessoas foram rápidas ali. Foi difícil no início, depois... O pessoal ali engrenou, valeu a pena, viu? Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Quarta-feira, foi uma quarta-feira quente com muitas informações e o nosso jornalismo sempre ligado, atento e acompanhando todos os fatos. Obrigada sempre pela sua audiência, pelo seu carinho, viu? Beijo lá no seu coração, fiquem todos com Deus.
Tchau, tchau.